Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 20 de novembro de 2025. Uruguai aprova lei de eutanásia com ampla maioria no Senado, parte 3. Depois de mais de 11 horas de debate, Uruguai aprovou uma lei que descriminaliza e regulamenta a eutanásia, tornando-se o primeiro país na América Latina a aprovar um projeto que regula a intervenção. O Senado aprovou o texto com 20 votos a favor, em um total de 31 senadores presentes. O presidente do país, Yamandu Orsi, já deu sinais de que concorda com o projeto e deverá promulgá-lo. Após anos de discussão, o projeto, que ficou conhecido no país como Lei da Morte Digna, tinha sido aprovado na Câmara em agosto. A aprovação no Senado foi tranquila, já que a coalizão Frente Ampla tem maioria. Agora, texto segue para a sanção presidencial. A lei permitirá a morte assistida sob certas condições, como doença terminal e sofrimento intenso, desde que o pedido seja realizado voluntariamente pelo paciente. O projeto reconhece um procedimento seguro, orientado e transparente, que proteja o paciente e o médico. O projeto, ressaltaram os legisladores, baseou-se em evidências empíricas de países como a Bélgica e a Holanda, onde normas semelhantes têm décadas de aplicação. As pesquisas de opinião no Uruguai mostravam que o país via com bons olhos o projeto da eutanásia. De acordo com a consultoria Cifra, ao menos 62% dos uruguaios estavam a favor do projeto e 24% contra. De acordo com a imprensa uruguaia, o Conselho de Medicina do país não se posicionou formalmente e respeitou as diversas posições de seus sócios. Contudo, a classe pediu que todo o processo tenha o máximo de garantias para os pacientes e para os médicos, afirmou o presidente da entidade, Álvaro Nigemeyer. O projeto, contudo, não agradou à Igreja Católica. A instituição se posicionou quando o projeto passou na Câmara e disse que via aprovação com tristeza. Organizações religiosas também rejeitaram o projeto e disseram que era perigoso. Lei não inviabiliza cuidados paliativos. Os legisladores favoráveis ao projeto fizeram questão de reforçar que a lei de eutanásia não vai inviabilizar os cuidados paliativos. Como a lei será aplicada, a lei estabelece que a eutanásia só poderá ser aplicada em casos muito específicos, pessoas maiores de idade, em pleno uso de suas faculdades mentais, que sofrem de doenças crônicas, incuráveis ou irreversíveis que prejudicam seriamente sua qualidade de vida e causam sofrimento insuportável. Segundo o projeto, o objetivo é que a morte seja indolor, pacífica e respeitosa de sua dignidade e consiste em 8 etapas. O pedido para o procedimento deve ser feito do paciente para o médico. Depois, um segundo profissional sem ligação com o primeiro deve dar sua opinião. Havendo concordância entre ambos, o paciente passará por uma entrevista para confirmar qual é sua vontade, então, seu último desejo será registrado. Só a partir desse processo é que o médico em exercício poderá prosseguir. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec volta a abordar o assunto no capítulo 5, onde o Espírito São Luís esclarece sobre será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a se alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões?
Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça, que lhe é concedida, pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de novembro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.